Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Linux Entrevista e dessa vez nós vamos abordar um assunto bastante interessante e de interesse de muitos, que é a programação. Muitas pessoas dizem que Linux é o sistema dos programadores e hoje nós vamos colocar isso à prova juntamente com o nosso convidado especial, o Moisés. Bom, Moisés, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, é uma honra para mim poder receber você e eu gostaria de apresentar um pouco de você para o pessoal aí que assiste. Queria saber qual é a sua profissão, se você tem alguma formação, fala um pouco de você. Eu sou desenvolvedor web, tenho uma empresa de desenvolvimento, Objetiva Software. Eu não tenho formação de desenvolvimento, eu fiz apenas um semestre de ciência da computação em 2005 na UPF, mas não cheguei a concluir, na época era caríssimo, ainda continua sendo, não sei, e aprendi tudo na manha, pesquisando em fóruns, a comunidade Linux ajuda bastante, enfim. Beleza, e eu queria saber como é que você acabou se interessando pela programação, né? Porque eu lembro de você, eu conheço o Moisés há um bom tempo já, ele é da mesma cidade que eu, e eu conheci ele como professor de uma escola que, por um acaso, é a mesma escola que eu trabalho hoje em dia. Eu queria saber de você, Moisés, como é que você se interessou pela programação? Como é que você mudou de profissão? Eu me interessei pela programação quando eu trabalhei numa assistência técnica em outra cidade, nem era de Marau, e o cara queria fazer um site. E aí ele me chamou e pagou um curso de HTML na época, de HTML puro, mas durou só 3 aulas e enfim, acabou se perdendo. Então foi o meu primeiro contato com a programação. Aí depois mudei para Marau, 2008, final de 2008. E aí comecei na escola, o Jonathan passa aula até hoje lá. E saí dessa escola em 2013 para ficar em tempo integral aqui na minha empresa. E nessa escola eu conheci a Madalena, que é minha sócia, e nós estamos levando a empresa 2009 até hoje. E daí nós desenvolvemos sites primeiramente e hoje nós desenvolvemos sistemas, um sistema para administração de imobiliárias. E foi assim que eu me interessei, fui convidado a fazer uma sociedade com ela e daí estamos aqui até hoje. Bacana, então foi meio que um pouco daquela coisa antiga e meio que por acaso foi evoluindo por conta própria, assim. Isso. Para chegar até aí. Estudando PHP, que é a base. Aí eu descobri uma técnica de desenvolvimento que é o MVC, criei meu próprio framework. Hoje ele tem bem maduro, auxilia bastante no desenvolvimento. Bacana, bacana. E, bom, como a gente queria falar sobre o Linux nesse meio profissional, eu gostaria de saber de você também, que é importante para o pessoal saber há quanto tempo você vem usando Linux, não só para desenvolver, mas antes mesmo disso, de repente, né, usando no computador pessoal. Quanto tempo faz já? Meu primeiro contato com o Linux foi com o Ubuntu 5.10. Você já chegou a usar esse Ubuntu? Não, esse aí, 5.10, ele é o terceiro Ubuntu que saiu, eu acho. Eu acho que até foi o 5.04, mas era o 5. Eu conheci na faculdade de ciência da computação, a galera tinha o CDzinho original do Ubuntu, com a capinha, fiz uma cópia e instalei no meu antigo Duron, o processador era um Duron. E me interessei pelo sistema, daí fui usando o 6, o 7, quando chegou ali para o Ubuntu 8, aí eu abandonei de vez o Windows e hoje só uso o Linux, uso no meu dia a dia e também para desenvolvimento. Legal, acho que esse aí que você chegou a usar é daquela época que a Canonical entregava os CDzinhos pelo correio ainda, né? Era isso. Provavelmente. Tem bastante gente que tem esses aí, eu tenho um. Eu acho que é da versão 6.04, eu acho que é 6.06 ainda, uma que foi excepcional com um número diferente. Eu lembro, eu acho, dessa versão. Teve uma diferente, eu acho que era uma LTS até, na época. Bom, usando o Linux para desenvolver,
também surge a dúvida de quem está assistindo, quem quer começar nesse meio usando Linux para programar, sobre quais as ferramentas que você utiliza de repente para programar. Porque se você for pesquisar em fóruns, em grupos, você vai ver uma guerra de ideias imensa, de gente que prefere uma IDE ou outra, de gente que prefere um editor ou outro, enfim. Quais os programas que você mais gosta de usar aí no seu trabalho? Os programas que eu uso para o desenvolvimento são todos open source. E para deixar o nome deles, eu uso para banco de dados, tem o famoso PHP MyAdmin, que é feito em PHP mesmo, mas eu abandonei o MySQL há algum tempo já, hoje eu só uso o Postgres. E para o Postgres, que me ajuda é o PGAdmin. Para o programinha para codificar, para escrever o código, eu uso o Sublime, que é o único programa pago que eu utilizo. Que, se não me engano, eu paguei $70, já faz alguns anos. Tem, claro, tem programas, cheguei a programar até no Gedit, que ele for... Bem poderoso, apesar de simples, né? Mas o Sublime é o mais utilizado, enfim, tem outros gratuitos. Continuando, como desenvolvo em PHP, eu preciso utilizar o Apache, PHP 5.6, e vai ter uma galera que está nos assistindo que vai me chamar de louco, mas eu ainda uso o FileZilla, uso o FTP para fazer o deploy da aplicação. Claro, tem o Git, que é mais moderno, tem uma outra abordagem, mas eu ainda não confio totalmente no Git. Talvez quando tiver uma equipe trabalhando comigo eu venha usar o Git, mas por enquanto FileZilla e FTP me atendem bem. Para gráficos eu uso o GIMP, claro, o GIMP, né? E o Inkscape para vetoriais, para ter que retocar alguma logo ou refazer alguma logo. Basicamente são esses programas. Existem várias outras ferramentas para desenvolvimento, mas é o que me atende. Eu só gostaria de comentar sobre o quanto seria necessário para desenvolver o Windows. Talvez vou estar adiantando alguma pergunta, mas o Visual Studio, a versão mais barata que eu encontrei, foi R$ 2.116 a licença. Uou! Que caramba! Para a Microsoft seria o ESP-X, porém tu tem que comprar a licença do Visual Studio que vem C#, vem .NET, vem várias ferramentas que tu não vai usar para webs. Programar em ASP seria só o ASP e a licença é 2.116. Também vai precisar do Windows 10 ou Windows 8. A licença que eu achei aqui, uma profissional, R$ 809. Como é uma aplicação web na nuvem, precisa de um servidor, aí tu vai precisar de um Windows Server. A licença Windows Server 2012 R2 Data Center, $6.155, que deve dar 20 pau, mais ou menos, R$20. E um computador que roda todo esse sistema eu achei a partir de R$3.000. Então, somando tudo isso, seria aproximadamente R$26.000 em licenças e um computador que rode o Windows 10, porque o meu não roda. Então, a vantagem de desenvolver em Linux é que eu gastei só $70 no Sublime. O resto é tudo... Por opção ainda, por gostar do Sublime, né? Quem, por exemplo, não quiser... O Sublime ele tem uma versão grátis também, se eu não me engano, uma versão free, só que tem algumas funções mais capadas aí, né? Se eu não me engano. Eu ia te perguntar quais seriam as vantagens de desenvolver para Linux, mas eu acho que essa resposta aí já engloba toda a pergunta que eu ia fazer. Por outro lado, eu gostaria de pedir para você também se existe alguma desvantagem que você enxerga. Se houve alguma situação, alguma vez, que pelo fato de você estar usando Linux, não foi possível fazer alguma coisa. Enfim, teve alguma desvantagem de você usar Linux para trabalhar? Desvantagem eu não encontrei nesse período
desvantagens grandes, significativas. Talvez a maior desvantagem, assim como no Windows, seja não conhecer algum recurso do próprio sistema operacional ou algum recurso voltado para essa parte de aplicações web. Então é só... Não encontrei nada assim complicado, não achei nenhuma grande desvantagem. Até no Linux é mais fácil você montar um servidor web do que no Windows. No Windows você fica dependente de uma interface gráfica. No Linux você faz tudo por SSH, por comando ali, pronto. Bom, outro ponto importante que eu acho que o pessoal ia gostar de saber é quem pretende entrar nesse ramo de trabalho, nesse setor. Como você vê assim, o mercado de trabalho recebendo os profissionais de Linux nesse setor de desenvolvimento? Eles são vistos com bons olhos ou as empresas procuram mais pessoas que usem o Windows mesmo? Como é que funciona? Eu sei que você é um dono de empresa, tem alguns parceiros aí, deve conhecer algumas pessoas nesse meio também. Então, como é que você acha que o mercado, esse mercado específico, vê os profissionais Linux? Você com certeza conhece o Vida do Suporte e o Vida do Programador, né? Então a gente vê algumas empresas anunciando vagas. O cara tem que saber PHP, ESP, HTML, jQuery, enfim, tem que saber tudo e o salário é em torno de 1.500, 1.700, até menos nas tirinhas que eles postam. Então o que eu vejo como dono de empresa, o profissional, o desenvolvedor, ele tem que saber. Seria interessante ter uma certificação, a PHP, a Zend, ela aplica as provas e dá a certificação. Quem quiser optar pela Microsoft, tem certificação na Microsoft também. Então, quando tiver uma estrutura grande, o que eu vou cobrar aqui do futuro desenvolvedor é o conhecimento, a atitude, mais até atitude do que o conhecimento em programação. Você acha que importa o sistema operacional que a pessoa está utilizando na hora de desenvolver algum projeto ou não faz diferença? Da minha parte, importa sim o sistema operacional, porque para mim, desenvolvimento web tem que ser em servidor Linux, tem que ser em Linux. O Windows tem os seus problemas, não só no desktop, mas como no servidor também, sem falar dos custos que eu mencionei aqui. Então, é importante sim ter um conhecimento de montar um servidor web, HTTP, implementar um HTTPS, ProFTPD, que é o programinha que eu uso para FTP, Git é muito importante também. Então ele tem que dominar, o mínimo montar um ambiente no próprio computador dele para que ele possa testar as aplicações no computador dele. Então é importante sim saber Linux, a parte do servidor, não só do desktop. Certo. E quem tiver com o sonho de trabalhar nessa área, pode esperar um bom salário? Ou você acha que os profissionais aí... Na verdade, eu acho que eu já sei a resposta, mas você acha que os profissionais são bem valorizados ou não são bem valorizados? Qual o salário médio de um profissional dessa área? Eu trabalhei em uma empresa aqui em Marau de desenvolvimento e o salário era bom na época e também os programadores eram bem valorizados. Não sei como está a nível do Brasil isso, mas pelo menos aqui na nossa região, Marau, Passo Fundo, os profissionais são bem valorizados. Até tem alunos meus que estão fazendo ciência da computação e estão trabalhando em outras empresas de software aqui na cidade. Possivelmente você conhece alguns deles. Qual que você acha que um profissional que esteja saindo da faculdade pode almejar como salário? Olha, acredito entre 1.500, 2.200, dependendo da função, da qualificação dele também. Então, a partir disso. Muito bom. E uma curiosidade para perguntar para você, como dono de empresa,
que você comentou no início que tinha começado a fazer um curso, não chegou a concluir, depois acabou aprendendo tudo por conta e pelo trabalho em si, né, desenvolvendo as coisas na mão mesmo. Você acha que existe algum curso ou uma faculdade ou algum estudo específico que as pessoas precisem fazer, que seja essencial para se tornar um profissional nessa área? Olha, eu acredito, em termos de curso, é complicado um curso específico para determinada linguagem de programação. No caso do PHP, a documentação do PHP, php.net é muito boa. A JavaScript, tem uma galera que está arrebentando em JavaScript, coisas novas, frameworks. Eu não utilizo esses frameworks, mas é fácil de aprender as linguagens. E eu recomendo estudar a linguagem, fazer faculdade é importante também, conhecer mais a parte do sistema operacional, mas eu recomendo bastante certificações, fazer uma certificação. Também tem vários eventos, várias até acontecem aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e também recomendo nessas palestras, conhecer gente nova, conhecer outras empresas. Só ficar de olho, tem em Passo Fundo, tem em Porto Alegre, e se puder, se o programador tiver um interesse em fazer uma faculdade, ótimo, melhor ainda, vai entrar num ambiente acadêmico, conhecer uma galera. Bacana. Eu acho que uma das partes mais interessantes da faculdade, às vezes, não é nem a faculdade em si, mas os contatos que você faz nela, né? As pessoas que você conhece. Bom, a gente vai chegando ao final dessa entrevista aqui. Eu quero agradecer ao Moisés pela participação. Eu espero que isso tenha tirado as dúvidas de algumas pessoas que acompanham aqui o canal sobre a área de desenvolvimento para a internet, né? Sistemas e coisas do tipo. Tenham conhecido um pouco do trabalho do Moisés e da experiência que ele tem para trazer. E Moisés, cara, se você quiser deixar uma mensagem final, o espaço é teu. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É um ambiente, é um nicho de mercado interessante. Além de trabalhar numa empresa, eu recomendo se aventurar, criar um projeto, achar algo que falta no mercado, desenvolver um sistema. E agradeço novamente pela oportunidade. Se alguém quiser conhecer meu trabalho, entra em objetivasoftware.com.br, vai me encontrar lá, me achar no Facebook também. E é isso, Jonathan. Beleza, nós vamos colocar então o site aí do Moisés e também as redes sociais na descrição do vídeo, você dá uma olhada aí. Muito obrigado mais uma vez, Moisés. Até mais, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu! Fala aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do DioLinux. E hoje nós temos uma entrevista muito bacana para mostrar para vocês, feita com o Cláudio, o criador da distribuição Linux brasileira do Zero. O do Zero é uma distribuição Linux bem recente, brasileira, feita aqui em terras tupiniquins, e muitos de vocês já tinham pedido para que eu fizesse